Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Então, a partilha do trecho referente à live, né, do volume 22, trecho 23. Até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre infeliz e estará inquieta. É a diversidade do martírio da alma e do corpo. Então esse trecho é bem, né, para o momento. Né? Até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre infeliz e estará inquieta. Até uma situação que me veio ainda há pouco da minha madrasta, né, preocupada com a neta dela. Até ainda me veio na mente bem na hora, né, se há perturbação, Deus aí não está, né. E até um ponto em que a Liliane mesmo estava partilhando, né, na live em direção à filha dela com o esposo. Como ele não tem conhecimento da divina vontade, dos escritos e tal, então quer resolver com a sua força, não conta com Deus, não se abandona em Deus. O mesmo se dá aqui, com a minha madrasta. Mesmo sendo uma pessoa de oração, tudo, mas ainda assim, agarra com as mãos, se perturba, vendo incapaz de resolver uma situação. E assim é o de fato. É o se abandonar em Deus, é entregar as coisas aos cuidados de Deus. Fazemos o que está ao nosso alcance, no caso a sobrinha dela, a neta dela, já foi internada, está recebendo tratamento, então agora é esperar, é rezar e esperar. E procurar, conservar a paz, a confiança em Deus, acima de tudo. Então, estava navegando o mar de luz do Fiat Divino, seguindo os seus atos, e ó, como compreendia que todo o bem estava nele, que compreendia que todo o bem estava nele, no mar de luz do Fiat Divino. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, até que a criatura não faça reinar minha divina vontade nela, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, por quanto boa seja, que não basta, viver a santidade das virtudes, por mais boa que seja, santa, instruída, rica, que lhe falta a plenitude da felicidade e o mar da paz, com os quais não podem, de forma alguma, perturbá-la e romper a sua felicidade. Que é o que exatamente vai dizer aqui, que a criatura, até que a criatura não faça reinar minha divina vontade nela, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, vai sentir em si, mesmo sendo uma pessoa boa, santa, instruída, rica, que o dinheiro não resolve, a instrução humana, conhecimento, racionalismo não resolve, aqui o conhecimento, da santidade, das virtudes mesmo, o ser virtuosa não resolve, o quão boa seja, também não ajuda, mas diante de tudo isso, mesmo tendo tudo isso, sentirá nela, que lhe falta, que lhe falta o principal, lhe falta a plenitude da felicidade e o mar da paz, com os quais não podem, de forma alguma, perturbá-la e romper a sua felicidade.
Mar da paz, plenitude da felicidade, está inserido aqui, ó, no que Luísa dizia lá no começo. Estava navegando o mar de luz do Filho Divino, seguindo os seus atos divinos, né? A vida divina, o conhecimento divino. E aqui, como compreendia que todo bem estava lá. Todo bem qual, né? A plenitude da felicidade, o mar da paz, né? Que é o que me veio, né, ao coração quando a minha madrasta estava perturbada com a situação, né? Jesus sendo o príncipe da paz e estando nós perturbados, é sinal que nós já o abandonamos, né? Que estamos ancorados em nós mesmos, contando com a nossa própria força, né? Estamos aqui, ó, na condição, na situação em que o próprio título já diz, até que a alma não faça reinar a vontade divina, será sempre infeliz e estará inquieta. A condição em que o mundo se encontra hoje, né? E se deteriorando cada vez mais, até que finalmente se abra a essas verdades, a esse conhecimento, né? Então, continuando, portanto, poderá ser a felicidade à metade, né? E dividida sua paz, né? Mas como não é inteira, a metade que lhe falta terá o caminho aberto para levar-lhe a infelicidade e a perturbação. Então é um esvaziar-se por completo, né? É um mergulhar nesse oceano e não ficar, como foi dito antes, né, na superfície, né, sobre essa boia, né, sendo essa boia que não nos permite mergulhar nesse conhecimento, dessas verdades. E assim desfazermos de nós mesmos, né, de nossos apegos, de nosso racionalismo, né, e abandonar, né, confiar, entregar-se a Deus. Olha, também na ordem natural acontece assim. Um é rico, não lhe falta nada. Possui seus 10, 20 milhões ou beber milhares. Né, possui seus 10, 20 milhões ou bem milhares de milhões, mas sabendo que poderia adquirir outro e ser mais rico ainda, sente-se inquieto, infeliz e pondo de lado suas riquezas, é todos, é todos os pés, todas as obras, todas as palavras, todos os olhos para as outras riquezas que gostaria de adquirir, né? Não se contenta, não se satisfaz, porque o homem foi criado para ser cheio de Deus, né? Há um vazio no homem que só Deus pode preencher. Então, essa é a verdade pelo qual muitos muito têm e ainda assim sente-se incompleto e ansiando, ambicionando ainda ter mais, né? E a custo de qualquer coisa, né? Porque quer mais. Mas mesmo assim nunca encontrará aqui a plenitude da felicidade e o mar da paz, porque isso não se compra, né? E isso não se encontra nos livros, até mesmo o livro do céu, se for lido com interesses pessoais, não surtirá o efeito esperado, né? E até Deus levará a pessoa a se desligar dele, a não querer saber, né? Tanto é que por uma, tendo aqui, né? Por isso, talvez o livro do céu ainda não é buscado, porque não está, né, atrativo aos olhos, né, das pessoas, no sentido de lucrar com ele, né? Até pelo contrário, né? O propósito é até o esvaziar-se de si, né? É deixar tudo para seguir com ele. Como não se consegue deixar no instante, né, no presente momento, o livro do céu não é tão
né? Não é tão buscado, não é divulgado, não é reconhecido, né? Ou melhor, reconhecido pela igreja, sim, mas reconhecido, buscado pelos fiéis ou mesmo das autoridades da igreja, não, não como deveria. Então, retomando aqui, pobrezinho, como pode ser feliz, pacífico, se lhe falta a fonte dos bens que lhe diga: descansa, tudo é teu e tudo o que queres está em teu poder? Outro é rei, mas quanta infelicidade debaixo daquela coroa, temor de poder perder seu reino, esperanças e avidez por adquirir outros reinos, de dominar às custas de guerras sobre todo o mundo. Então possuir um reino não é outra coisa que um caminho aberto para tornar o pobre rei infeliz e inquieto. Né? Possuir um rei não é. Né? Possuir um reino não é outra coisa que um caminho aberto para tornar o pobre rei infeliz e inquieto. Um terceiro é um instruído, mas não possuindo todas as ciências, sabendo que pode possuir outras ciências, não descansa, nem se sente feliz e pacífico, quantas vezes diante de outro mais erudito que ele se sente humilhado e sente a infelicidade porque lhe falta a plenitude da ciência. Assim acontece na ordem sobrenatural. Aquele tal é bom, mas não sente em si que possua a fonte da bondade, porque sente que ante algumas circunstâncias sua paciência é débil, sua firmeza no bem é intermitente, sua caridade frequentemente cede, sua oração é inconstante. Aqui, ó, de quem se conduz, né, pela virtude, a santidade das virtudes. É bom, mas não sente, né? Até muitos dizem, né? Ah, a certeza de céu eu só tenho quando eu estiver lá. Eu só posso dizer, né? Quando eu estiver lá. Né? Então vive nessa desconfiança de Deus, né? E numa humildade que que ofende a Deus, porque que eu desconfio dele, né? Eu não posso falar que eu estou, né, salvo, que eu estou, porque eu só posso afirmar isso quando eu estiver lá, né? É essa humildade que ofende, essa falsa humildade, né? Em não reconhecer a verdade, não assumir a verdade. Então é que perturbada e infeliz diante das circunstâncias, né, que ele vem, como que eu sente em si possua a fonte da bondade, que o mais não sente em si que possua a fonte da bondade. Ou seja, né, só quando eu estiver lá para me ter essa certeza. Porque sente que ante alguma circunstância sua paciência é débil, né, porque volta a si, quer aparecer, né, quer, né, o seu rostinho, como foi falado, né, sobe pela escada de madeira. Né, diante de alguma circunstância lhe falta a paciência. Sua firmeza no bem é intermitente. Né, tem lá os seus altos e baixos. Né, sua caridade frequentemente cede. Sua oração é inconstante. Isto o faz infeliz e inquieto, porque vê que a sua bondade não é inteira, né? Está como a metade, que falta a outra parte, né? Aqui, ó, é a vontade humana agindo sozinha. Falta a outra parte, que é a vontade divina, que é o que Jesus disse lá em cima, né? Até que a criatura não faça reinar nela a divina vontade, será sempre infeliz e inquieta. Sempre. Aqui, ó, será sempre infeliz, sempre inquieta, porque sentirá em si, né, a falta, sentirá em si a falta da plenitude da felicidade e o mar da paz.
Que aí Jesus continua aqui, né? Que vai dizer que para fazê-lo infeliz, inquieto, porque vê que sua bondade não é inteira, está como a metade, vê que a outra metade que lhe falta serve para torturá-lo e para fazê-lo infeliz. É os vazios do amor que precisa ser preenchido, né? Esse vazio aqui, ó, a outra metade, está vazia de Deus. E por mais que a criatura busque preencher, mas preencher com coisas humanas, né? Não é a divina vontade, né? Mas continua sendo a vontade da própria criatura, né? Pobrezinha. Como se vê claro que lhe falta o reino de minha divina vontade, porque se reinasse nele, possuiria a fonte da bondade, que lhe diria, não se esqueça, tudo está em seu poder, fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. E sentindo em si a fonte, sentir-se-ia estendido, dentro e fora dele, o mar da felicidade e da paz. E a infelicidade, a intranquilidade não encontraria mais o caminho para entrar nele. E aí a perturbação não entraria. E reinando a divina vontade em nossa alma, não voltaríamos a nós mesmos. E a certeza de que esse reino está acontecendo em nós é exatamente isso aqui. Não voltar a si mesmo. Não cair nas perturbações, na sua vontade humana, nos seus apegos. Como ele diz, pobrezinho, como se vê claro que lhe falta o reino da divina vontade reinando nela, né? Porque se reinasse nele, possuiria a fonte da bondade, que lhe diria continuamente: não se esqueça, tudo está em seu poder. Fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. E sentindo em si a fonte, sentir-se-ia estendido, dentro e fora dele, o mar da felicidade e da paz. Que é estendido dentro e fora dele, o mar da felicidade e da paz. E a infelicidade e a intranquilidade não encontrariam mais o caminho para entrar nele. Então, aqui, ó, mesmo que externamente as coisas estejam difíceis, complicadas, né? O que quer que seja, interiormente conservamos a paz, sabendo, sendo sempre lembrado dessa verdade aqui. Não se esqueça que essa fonte de bondade que nos diz continuamente: não se esqueça, tudo está em seu poder, fonte de paciência, de firmeza, de caridade, de oração. Os conhecimentos divinos, sentindo em si a fonte, sentir-se estendido dentro e fora dele o mar de felicidade e da paz. E a infelicidade e a intranquilidade, por mais que batam a porta, não entra, não encontrariam mais o caminho para entrar nele, porque não, foi preenchido os vazios do amor aqui, né? Foi preenchido com Deus, com a divina vontade. Então já não vive mais de sentidos ou do que está acontecendo fora, mas vive aqui, na verdade, que tudo está em seu poder, né? Tudo é a vontade querida de Deus. Aconteceu é a divina vontade. Como vai dizer num ponto aqui que a prioridade de Jesus não são as pessoas aqui na Terra, mas as almas, né? E não para as trevas, mas para a luz. Então ele só permite um mal
porque ele sabe que desse mal ele pode tirar um bem, a pessoa pode, né, despertar para a verdade, né, para buscar a Deus, né, é sempre no sofrimento, é na cruz que a gente se encontra com Ele, né, se decide em ir a Ele. É igual o que foi falado da questão aí do filho pródigo, né? O pai sabia de toda a dificuldade que ele iria passar, mas é como a gente vê na nossa realidade hoje, né? Meu pai me falou de muitas coisas, né? Sobretudo uma que eu não esqueço, né? Em que ele diz, né? Quando eu havia recebido um dinheiro era para mim investir numa determinada situação. E eu, né? Jovem, adolescente, não, pai, eu vou curtir a vida, não vou mexer com isso não, né? Que era um investimento em um terreno na época, que na época era R$ 10.000. Daí eu falei, não, pai, não vou mexer com isso não, nem vou casar tão cedo, né? E não fiz, né? Dos males ainda é até isso, Deus tira um bem maior, né? Dada as condições que se deu aqui, mas que não vem ao caso retornar nesse assunto, mas dizendo aqui que Deus tira de um mal um bem maior, né? Apesar das nossas misérias, nossas escolhas erradas. Então, assim Ele permite. Isso é um simples exemplo, mas quantas coisas horríveis Deus permite, né? Que leva muitas pessoas a viver o ateísmo por isso, né? Se Deus existisse, tal coisa não aconteceria, o mal não existia, né? Não existiria. Mas o que já foi dito, né? Que esse mal não existe. O mal é a ausência de Deus, né? A ausência do bem. É a criatura na sua livre vontade, a sua livre escolha, decide fazer um ato contrário ao que Deus, né, nos pediu, nos ordenou. Né? É uma ação totalmente sem Deus e muitas das vezes contrária aos ensinamentos de Deus, né, que atentam contra, né, a vida dos seus, né, de seus próprios filhos. Então é tão grandioso esse dom que Deus nos deu, o livre-arbítrio, né, e o amor de Deus tão grande que não segura a criatura, e dando a ela, né, sempre a oportunidade, né, porque o sangue de Cristo, né, foi em prol de tudo isso, né? O sangue foi derramado na cruz, foi derramado por todos, né? Mas surtirá os efeitos diante a disposição de cada um, ou seja, né, o arrependimento, o reconhecimento do mal que fez. Né? Então, a tudo Deus perdoa. Né? Mas que não é para ser vivido igual alguns pensam por aí, né? Que estamos perdoados, então vamos tentar e bordar, porque o sangue de Cristo nos salvou. Jesus pagou pelos nossos pecados. Não é isso. Então é o que foi falado do filho pródigo. E assim se dá, né, continuamente. Deus permite. Né? Como foi dito, né? Quem ama, deixa ir embora. Tá? Não segura, mesmo sabendo que a pessoa vai quebrar a cara, né? Ou mesmo o corpo todo. Tá? Mas para que tudo isso? Não precisaria, né? Por causa do amor, a liberdade, não precisaria de nada disso. Né? Mas aí não seríamos livres. Né? Seríamos manipulados, forçados por Deus a estar ali, né? Submissos a Ele, né? Forçadamente. E isso Deus não quer. Ele nos quer buscando a Ele livremente, assim como a pessoa busca o mal livremente. Não, ninguém é obrigado. Né? Busca-se o mal livremente. E dessa mesma forma, Deus quer que o busquemos livremente, né? Por amor.
né? Da mesma forma que sofrem lá com o mal, que a gente sofra, né? Essa cruz de retorno. Cruz essa que não tem o mesmo efeito dos sofrimentos do outro caminho, né? Aqui nos unimos a Jesus, né? Reparamos, né? Preenchemos, como disse, os espaços vazios, né? Nossa alma, né? E o mérito, né? Aqui na coparticipação dos sofrimentos de Cristo. Então, assim, Jesus nos cerca ao longo de toda a nossa vida, né? Como foi dito, as duas moedas, né? O tempo e a liberdade. No instante final, ele ainda dá uma última oportunidade para, né, rever toda a nossa vida e tirarmos as conclusões, né? E já hoje também estamos vivendo já, né, em vida, diante do que estamos vendo, né, nas redes sociais, no YouTube, todo o acontecimento, né? As escolhas erradas, a condição totalmente contrária em que as pessoas estão vivendo, né? Os absurdos que estão sendo, né, escancarados aí aos olhos de todo mundo, para que, né, já vejo que num futuro próximo as pessoas colocar a mão na cabeça e reconhecer, sentir, nada podemos fazer, né? A condição em que nos encontramos, querendo fazer as coisas do nosso jeito, né, com o nosso egoísmo, com o nosso interesse. Então é o que foi dito aqui, Jesus não visa a salvação do corpo, né, o sucesso aqui, né, terreno, mas a salvação da alma, que é eterna, né? A esta ele visa a prioridade em salvar, em resgatar, né? Então, nem que para isso precisa destruir o homem exterior, né? A carne, né? E isso é o que estamos vendo, né? Com os castigos, com catástrofes, né? Diante das escolhas erradas da criatura. E assim ele tem paciência porque, né, o quão frágil somos, o quão vulnerável somos, o quão limitados, né? Há sim um número de pessoas inteligentíssimas, né? Pérolas de Deus na Terra, mas a sua grande maioria nos dias de hoje está doente, né? Está doente, com dificuldades enormes em ficar firme no propósito, né? E aqui, inúmeras situações, né? A forma que foi tratado, o ambiente que cresceu, né? A grande influência, né, nas circunstâncias. Claro que isso não justifique que a pessoa vá viver assim ao longo da vida, né? Se não houve o conhecimento até então, está aqui a verdade a se apresentar, a se manifestar a cada um, né? Para que seja conhecida, amada, vivida, né? E tornarmos um com Ele, né? Deixando a nossa antiga maneira de viver e nos revestindo desse homem novo. Né? Porque o que foi dito também, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Vos libertará do seu egoísmo, da sua vontade humana. Né? A liberdade, o conhecimento de Deus, né? Da sua vontade. E não o que uma pessoa me trouxe, né? O poder da cura. Né? Porque é a verdade de Deus e não a verdade do homem. Né? Que hoje, estando na missa lá no cemitério, né? Uma pessoa veio me trazer um folheto que ela estava distribuindo lá, dizendo do poder da cura, o poder da mente para a cura, né? Um racionalismo total. Eu não li o papel, porque até estava em meio à missa, né? Eu não dei muita atenção, simplesmente peguei e fiquei no meu canto, né? Mas no que eu bati o olho no papel estava lá, esses escritos, e a palavra racionalismo nos quatro cantos da folha, né? O poder da cura.
Então aqui é o homem se fazendo de Deus, né? Desprezando Deus, dizendo que ele próprio se cura, né? Com o poder da mente, né? E isso sendo divulgado ali, né? Em meio à missa, em meio à celebração da Santa Missa, a pessoa distribuindo esse papel. Eu não vi se ela distribuiu mais para alguém, mas eu que estava ali, né, em determinado lugar, simplesmente me chegou e me trouxe. Mas provavelmente estava ali distribuindo a todos. Né? Menos onde havia maior concentração de pessoas ali, né? De difícil acesso para ela estar passando. Né? Igual o que se deu agora, né? O Anderson Reis, em debate com um protestante lá, né, no cemitério, distribuindo um livro que é totalmente contra, né, os ensinamentos da Igreja Católica. Então, assim, a pessoa tem liberdade, sim, né, de ir e vir. Né, mas mesma coisa eu vi aqui no nosso cemitério, a quantidade de pessoas, né, de outras denominações divulgando lá o trabalho dele, como o próprio Anderson Reis disse, né, buscando pescar esses católicos, né, ignorantes, né, do conhecimento, né, e apegados a esse, como se diz, a essa acolhida, né, esse calor humano, né, e se deixam guiar por essas coisas, né, por esses atrativos. Então é preciso buscar o conhecimento de Deus, né, a verdade. Que até um outro ponto que estava falando, né, que foi falado na live, em relação aos jovens, né, a necessidade de pôr os pés no chão, né, a realidade, não ficar o tempo todo correndo, né, atrás aí de, de doses, né, doses de dopamina, né, através de jogos, através das redes sociais, de interações na internet e tudo mais. Né? Mas sair dessa ficção e vir para a realidade. Né? O gosto de trabalhar, ter o seu dinheiro e comprar, né, as coisas que você tem vontade, de ter um carro, de ter uma namorada, de construir a sua vida. Né? Como eu disse ainda há pouco, diferente da atitude que eu tive lá atrás, quando eu estava, né, nessa fase em que ao invés de investir, né, em algo, né, benéfico, construtivo, né, eu acabei investindo em mim mesmo nessa felicidade aqui, né, nessas doses aqui de dopamina, né, em curtição, bebedeira, né, enfim. E o mesmo se deu com meu irmão caçula, né, que aí dessa vez eu fui falar para ele, né, dar esse mesmo conselho a ele, e ele igualmente, né, preferiu comprar um carro aqui de alto valor, né, que daria também para ele investir num terreno, numa casa. Mas, né, a gente deixa as pessoas livres, né, que é a mesma situação eu disse a minha irmã em relação ao aniversário. Ah, besteira você gastar tanto dinheiro no aniversário, mas eu respeito, né, você viva o teu momento, né, depois você me dirá que realmente, né, devia não ter feito, mas fez, está feito, né. Cada um é o que eu entendi que Jesus permite que vivamos as experiências. A gente precisa tocar com a mão, né? Como foi dito lá, a situação com meu filho, né? Uma situação que ele viveu e compreendeu, né? A gravidade da coisa e não mais buscou, né? Tornando assim real o que Deus havia me dito lá atrás, quando eu tomei o firme propósito de sair de casa, justamente por estas palavras, né? Vai que eu cuido dele, né? E agora, 2 anos depois, ele me mostra claramente que está de fato cuidando, né? E cuidando mesmo, e cuidando mesmo.
né? Então ele nos leva a viver uma realidade onde, num primeiro momento, a gente vê uma certa dificuldade quando enxergamos, olhamos só, né, com a nossa visão limitada, né, e ainda assim vamos pela fé, né, ou acreditar em Deus, e depois ele nos mostra que realmente ele está no controle de todas as coisas, não do nosso jeito, mas do jeito dele. E o quão ingrato ainda muitas vezes somos, né? E aí, diante disso, a importância de tomarmos o firme propósito de viver, né, o que ele tem nos pedido, porque ele nos prova diariamente por A mais B que esse é o caminho, né, que essa é a verdade, né? A verdade, o caminho e a vida. Não do nosso jeito, mas do jeito dele, né? Então a importância, né, de mostrarmos para os nossos jovens também, ensiná-los esse caminho, né, de não ficar buscando satisfações humanas, né, videogame, bebida e, né, as coisas terrenas, né, mas terem um objetivo, né, um objetivo na vida já desde de cedo, desde, né, o ato na juventude mesmo. Quer dizer que não precisa curtir, não precisa, né, mas com moderação, com sabedoria, né? Até mesmo diante das coisas que a gente tem visto, né, a dificuldade, as coisas que têm acontecido na vida do outro, e está escancarado aí, né, na internet, é para que todos tenham a consciência da gravidade do problema e não trilhem o mesmo caminho, né? É como na Divina Vontade, Jesus faz com um, né, e a partir desse um faz com todos, né? E as coisas pro lado errado também, né? Um faz, o outro ao invés de ter horror àquilo, ele vai e quer fazer igual ou pior, né? Para ter like, para ter views, para ter, né? Para sei lá o que, por prazer apenas. Como essa história agora de a pessoa se identificar como um coati, se identificar com uma formiga, né? Se identificar como um cachorro, né? E vão criando, né, situações. Então é isso, né? Buscando a verdade com os pés no chão, procurando, né, fazer o que é devido, né, investindo nessa satisfação duradoura, né, aceitando o processo, né, o pagar o preço, né, as dificuldades que tem para se adquirir algo, porque só se valoriza de fato alguma coisa daquilo que você suou para conseguir, né? Até por isso, né, louvado seja Deus a dificuldade, né, que se encontra num primeiro momento para viver a divina vontade, né? Porque não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa e não é para ser vivido de qualquer jeito, né? Jesus quer de nós a consciência plena, né? O conhecimento, né? Como Nossa Senhora não perdia de vista um só ato, então tinha a consciência de cada passo que ela dava, e não no sentido de estar se avaliando, mas em tudo contemplando o divino, né? A divina vontade agindo e operando nela, através dela. Né? Então, voltando aqui a um outro ponto, né? O grande valor das frustrações. Em grande parte, o melhor entendimento das coisas vem por meio das situações, dificuldades, da dor, como disse, né? Através da cruz. Né? O pagar o preço. E daí o devido valor nas coisas, nas conquistas. Né? Quando eu acabei de dizer. Então, também a importância desse desapegar-se das riquezas da terra, né? De tudo que é terreno, né? De tudo quanto é expectativa que ainda se tenha de alguma coisa, né? Seja o que for, né? As inúmeras distrações voluntárias que nos vêm ao longo do dia, né? Que foi o que eu entendi, né? O demônio com a vontade humana, rebelde e pervertida, né? Fizeram aí
um pacto, né? Vamos distrair a criatura humana o máximo possível para que eles não se voltem aqui a Deus, não conheçam a verdade e vivam dos vídeos curtos, né? Do prazer em ficar buscando, né, uma satisfação em certos vídeos curtos, né? Jamais em ler um livro, né, ou mesmo em assistir um bom filme. Não, vamos ver os vidinhos curtos que estão por aí, que passa rapidinho, a gente vê rapidinho, né? Recebe lá a dose de dopamina e fica todo mundo em paz, fica todo mundo feliz, né? Só que, ao mesmo tempo, o que se vê dos jovens, a perturbação que está na mente deles e os caminhos que estão, né, tomando por conta dessa situação, né? Desses conhecimentos que estão adquirindo por aí, né, nas redes sociais. Então, voltando aqui, né, tá saindo já, voltando aqui ao trecho, né, a reflexão, a gente desapegar, né, das coisas, das distrações voluntárias, né, e retornar ao ordem, ao propósito a qual fomos criados, cujo não deve ser outra coisa a não ser conhecer e amar a Deus e corresponder e satisfazer os seus anseios divinos, né? Vivendo, trazendo então para reinar em nós a sua divina vontade, né? O seu divino querer, esvaziando de nós mesmos, como está dizendo aqui, desapegar, a gente morrer, fazer esse propósito de morte em vida, né? Tudo aquilo que tínhamos ainda, tenhamos ainda alguma expectativa, né? Entregarmos tudo a Deus, né? Ao entregar a nossa vontade a Ele. Isso fizemos lá nos 31 dias com Maria. Mas, né, muitas coisas vão sendo reconhecidas ao longo do tempo, né, da caminhada, ao longo do conhecimento que vai se adquirindo e vendo que determinadas situações ainda tem dificuldade, ainda tem apego nisso, naquilo. Jesus vai mostrando, vai apontando o tempo todo, né, nos formando. Como eu disse no trecho de ontem, né, mediante as disposições. Se é pouca a disposição, se é pouca a correspondência, mais tempo demorará para reconhecer tais coisas, né? E correndo risco até mesmo de retomar coisas que até então havia, né, meio que superado, meio que abandonado, né? Mas mediante a inconstância, né, quem não se enche de Deus, vazio não vai ficar, né? Então vai se encher de novo das outras porcarias, né, de antes. Então, a importância de retomar um caminho, preencher esses vazios. Preencher com o quê? Com Deus, com oração, né? Morrendo para si mesmo, morrendo para suas vontades, seus apetites e transformando os vícios em paixões, né? E nem isso, nem é transformar o vício em paixão, que a paixão também é um mal. Vai transformar todas essas coisas em amor a Deus, correspondência a Deus, né? Morrer, como foi dito, né? Morrer 1000 vezes se preciso for para não ofender a Deus, para corresponder a Ele, né? A sair, né? Como foi dito lá no início do trecho. A não mais viver essa infelicidade, essa inquietação, né? Mas estar submersos aqui, né? No mar de luz do Filho Divino, né? Seguindo seus atos, né? Que é a outra parte que vai dizer, né? Na plenitude da felicidade e no mar da paz, né? Chega de viver para nós mesmos, chega, né? De todo esse sofrimento, de todo o fruto que a gente já conhece, né? E nos abandonar em Deus, né? Retirar essa boia que nos impede de mergulhar nesse oceano. Então, aqui continuando o trecho,
que vai dizer outro é santo, mas diante de algumas circunstâncias, não sente em si a fonte da santidade. A luz que tudo faz conhecer, tudo indica o caminho, a felicidade. O conhecimento de Deus não é pleno. O heroísmo das virtudes vacilam nele. Então, com toda a sua santidade, não é feliz, nem pacífico, porque faltando o total domínio do meu Fiat divino, lhe falta a fonte da luz que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Eis porque, até que as criaturas não façam reinar minha divina vontade, no mundo não se terá nem sequer a ideia, nem conhecimento verdadeiro do que significa paz verdadeira e plenitude de felicidade. Né? Porque faltando total domínio do meu Fiat divino, lhe falta a fonte da luz que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Né? Que foi dito, o conhecimento de Deus não é pleno, o heroísmo das virtudes vacilam nele. Então, com toda a sua santidade, não é feliz nem pacífico, porque, faltando o total domínio do meu Filho divino, lhe falta a fonte de luz que eclipsa o germe de todos os males e o substitui pela fonte da felicidade e da paz. Eis porque, até que as criaturas não façam reinar minha divina vontade, no mundo não se terá nem sequer a ideia, nem conhecimento verdadeiro do que significa paz verdadeira e plenitude de felicidade. Então não há outro caminho, não há o que fazer, a não ser desfazermos de nós mesmos, de nossa vontade, para vivermos a vontade e o propósito divino, onde se encerra aqui o oceano de verdadeira paz e verdadeira plenitude de felicidade. Enquanto não desfizermos de nós mesmos, né, viveremos, né, inquietos, sempre inquietos e sempre infelizes, como diz lá em cima. Né? Perturbações em cima de perturbações, infelicidades em cima de felicidade. Como foi dito, né, por mais santo, culto, instruído, né, rico que seja, né, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta, né, como diz o poema de Santa Teresa. A quem tem Deus nada falta, né, tudo, e na divina vontade temos a posse de Deus, né? Somos um com Ele. Né? Por isso, né, ainda que há as dificuldades externamente no nosso íntimo, por termos e essa divina vontade está realmente a reinar em nós, a perturbação, a infelicidade não entra. Né? Eis por que razão de minha pressa, para que minha vontade seja conhecida. Né? Deus já está cansado de ver a criatura quebrando tanta cara. Né? Eis porque a minha pressa, para que minha vontade seja conhecida e forme o seu reino entre as criaturas. Porque quero vê-las felizes, que eu quero vê-las felizes, mas com aquela felicidade com que as tirei ao criá-las e foram postas fora do seio do seu Criador, que possui todas as felicidades possíveis e imagináveis. Não mais essa felicidade terrena limitada, mas toda a plenitude da paz e da felicidade. Depois disto, seguia o santo querer divino e, sentindo-me privada de meu doce Jesus, delirava. Aqui, ó, não há vida. Ela, sentindo privada de Jesus, delirava. Hoje se tem prazer em estar longe de Jesus, em buscar outras coisas, outras satisfações. A nossa satisfação não pode ser outra a não ser aqui, ó, a vontade de Deus, o próprio Jesus.
Então, né, depois disso, seguia o santo querer divino, sentindo-me privada do meu doce Jesus. Mas aqui, ó, privada dele, delirava, mas aqui, ó, seguia o santo querer divino. Então, ou seja, ela nadava no oceano da divina vontade. A divina vontade é o próprio Deus, né? A própria vontade de Deus. Em outro momento até vai dizer, a divina vontade ela é superior a Jesus, porque Jesus foi submisso à divina vontade. Né? Tudo ele fez, eis que veio, ó Pai, para fazer a sua vontade, não a minha. Né? Então aqui ela estava privada de Jesus, mas nadando no oceano do querer divino. Né? Então aconteça o que acontecer, não saia de minha divina vontade, né? Como Jesus fala em outro trecho. Né? Não saiamos, não nos afastemos dele, né? Porque queria aquele, ela vai dizer, porque queria aquele que me fazendo desvairar, me fazia provar o mais duro martírio, tanto de não poder mais. E meu sempre amava Jesus, saindo de dentro de mim, aqui, ó, como ele estava no oceano da divina vontade, delirava, mas não perturbada, não infeliz, não sem a paz. Né? Porque a verdade é essa aqui, ó, meu amável Jesus saindo de dentro de mim. Né? Me disse, minha filha, o martírio da alma é maior, mais nobre, contém um valor tão grande que, comparado com a dor com a do corpo, ó, como fica atrás. E este é limitado, é pequeno, de frente ao da alma. Né? Até o que foi dito. Né? O corpo morre uma vez apenas. Já a alma pode oferecer-se continuamente. Né? É esse morrer para nós mesmos que devemos fazer diariamente. Né? É um contínuo morrer para viver. Né? Eu morro para mim mesmo, para viver para a divina vontade. Né? Para renascer na divina vontade. Era a vida de Jesus, que continuamente morria e revivia. Né? Viveu a morte de cada criatura. Né? E deu a vida a cada criatura. Então, continuamente ele vivia, né? Nesse ofício, né? De morrer e reviver. Né? E hoje nos chama a fazer o mesmo, né? Morrendo para nós mesmos, dando morte à nossa vontade e recebendo a vida na divina vontade. Né? A divina vontade vivendo em nós. Né? Ou seja, não se guiando mais pelas situações externas, mas a condição interna. Né? Ao sermos esse local de descanso para Jesus, tê-lo dormindo, repousando dentro de nós. E nesta condição, conservando sempre a paz, sabendo que tudo está em suas mãos. Né? E que tudo deve vir à luz da verdade, à luz dos conhecimentos da divina vontade, a fim de compreendermos qual o propósito de Deus diante de determinadas situações. Então, como foi dito, esta morte, esta situação não é para a morte, mas para a vida. Né? É o que Jesus já disse lá, se não me engano, isso ele se refere à morte de Lázaro. Né? Esta situação não é para a morte, mas para a vida. Né? Morte, sim, da vontade humana. Né? E ressurgir na vontade divina. Né? Que Jesus disse, vem para fora. Né? Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus chama. E a criatura, na sua liberdade, decide obedecer ou não. Né? E diante das confirmações, né, dos grandes sinais, né, podemos dizer grandes milagres, né, que contemplamos na nossa vida, né, a prontidão em corresponder. Né, e nessa constância, a maior prontidão. Se falta a constância, se é negligente,
diminui também a prontidão e o distanciamento, né? A surdez e a cegueira cresce, né? E retoma então o lugar, né? A sua vontade, né? A sua vontade humana. Por isso Jesus diz, né? Em vários trechos, né? Sede atenta e não saia nunca, né? Da minha divina vontade. Seja atenta e fiel, a fim de vivermos aqui o ofício, né? Que nos é chamado. O martírio da alma é o maior. Então morremos para retomar a vida na divina vontade, e ser essa oferta contínua, né, diária, né, como no trecho de ontem, em que recebemos o conhecimento de que podemos dar a Deus o beijo por todas as criaturas, na divina vontade. Ele receber a satisfação, o beijo, a correspondência de todas as criaturas por meio de um que vive a divina vontade, porque esse beijo é dado na divina vontade. Então ele recebe a satisfação, né, daqueles outros que não fazem. Né? E até o que Jesus diz. Por isso a importância e a urgência de que suas verdades sejam conhecidas, seu reino seja, né, estendido, né, em meio às criaturas, a fim de tantos outros mais possam realizar tais atos, né, de satisfação, de reparação, de contentamento a Deus. Né, que foi o que Nossa Senhora fez, não se contentou em apenas ela viver isso, mas trouxe também aos seus filhos, né, para que também nós correspondamos e vivamos essa plenitude de felicidade e de paz. Né, não só vivendo a santidade de virtudes, mas daqui, né, a plenitude, a santidade das santidades, né, o ser um com Deus. A Deus não ter mais que compartilhar em nossas almas, né, a presença do mal, a presença, né, do pecado, a presença da desordem, mas retornarmos de fato ao propósito ao qual fomos criados. Ele não nos criou assim. Né? Todas essas desordens são ocasiões da nossa vontade, né, obstinada, né, repleta de vícios e paixões, né, qual, como diz a chave do inferno. Então, por livre e espontânea vontade, vivemos esse martírio, né, que vai dizer: a alma é luz, o corpo é matéria. E martirizando-se o corpo, o sangue que derrama não se estende, não se difunde longe, mas só banha aquele pequeno espaço de terra onde se encontra. Por isso seus efeitos são limitados, e são o lugar, o tempo e a pessoa. Ou seja, só ali volta naquele lugar, tempo e a pessoa. Né? Alguns se compadecem com aquele testemunho, né, daquele sangue derramado, né, dos mártires. Mas é só ali aquele ali que tem uma maior impressão, e alguns outros que ouviram falar. Mas o que ele vai dizer aqui, ó, ao contrário, o da alma é luz. Quando esta luz vem espremida, posta sob a prensa, a luz se difunde, se eleva, se estende sempre mais. Quem pode restringir e cercar a luz do sol? Então é o que foi dito, né? O ato na divina vontade em âmbito universal. Como no trecho de ontem, não é para um determinado número de pessoas, não vai se beneficiar ali apenas aqueles que vivem à margem do rio, né, que se refugiam embaixo de uma árvore. Né? Não somos chamados mais a ser terra, né? Aqui, ó, terra, rio, árvore, plantas, não. Somos chamados agora a ser esse sol, né, da divina vontade. E o que ele está dizendo aqui, quem pode restringir e cercar a luz do sol? No entanto, ninguém. Quem pode impedir que seus raios solares invistam toda a terra e façam sentir seu calor a todos? No entanto, ninguém. Né? Essa formação de orvalho benéfico.
né, essa disposição, né, das criaturas segundo a sua, como foi dito no texto de ontem, segundo a sua disposição, né? Os raios estão aí, investindo toda a terra e façam sentir seu calor a todos, fazendo sentir seu calor a todos. Encontrando a disposição, gozará de tal benefício, diferente do sangue do mártir, que, como diz, alcança apenas aqueles ali, né, próximos, que é o que vem a lembrar aqui também, né, sobre subir pela escada de madeira ou subir, a diferença entre subir pela escada de madeira e a escada de ouro, né, com atos limitados e atos universais na escada de ouro. Então, continuando, não há poder contra a luz. Não há armas que possam feri-la e matá-la. Todas as potências juntas são impotentes contra a luz. Queiram ou não, estão obrigadas a deixá-las fazer seu caminho e fazer-se investir. Queiram ou não, estão obrigadas a deixá-la fazer seu caminho e fazer-se investir. E se alguém enfermo de loucura pensasse em detê-la, a luz com a potência toda sua e natural iria dele, né? Iria dele e vencedora lhe borrifaria mais luz. Agora a alma é mais que sol, e quando sofre minha privação, conforme gira e fica espremida sob o peso dela, tantos raios demais adquire para estender-se e ampliar-se demais. E como é pena de uma vida divina, a alma fazendo a divina vontade, nesse martírio oferece o ato mais belo, e sua luz se estende tanto que ninguém pode alcançá-la, porque entra em meio a este martírio causado pela privação de seu Jesus, uma vontade divina. A maioria não entra de fato neste martírio, senão que tudo é luz. Luz é teu Jesus, luz é minha vontade, luz é tua alma, que forma um tal encanto de luz, que céu e terra ficam revestidos e a todos levam o benefício do calor e da luz. Por isso o martírio do corpo é nada em comparação a este. Então sofrer na privação é a privação, a reparação que se dá a Jesus. A privação que a divina vontade sofre da ingratidão da criatura. Então unimos-nos a Ele e ofertamos a Ele, né, tal ato de reparação. Então aqui como foi dito, né, e se alguém enfermo de loucura pensasse em detê-la, né, a luz, com uma potência toda sua e natural, riria dele. E vencedora lhe borrifaria mais luz. É importante aqui, né? Agora a alma é mais que sol, e quanto sofre minha privação, conforme gira e fica exprimida sob o peso dela, tantos raios demais adquire, para estender-se e ampliar-se demais. Que é igual a Luísa disse ali ainda há pouco, né? Estava seguindo o querer divino, sofrendo a privação de Jesus, mas isso para quê? Para que adquirisse ainda mais luz, né? Mais conhecimento. O ato mais belo, né? Aqui, e aí oferecendo, né? Neste martírio oferece o ato mais belo, e sua luz se estende tanto que ninguém pode alcançá-la, porque entra em meio a este martírio causado pela privação de Jesus, né? Uma vontade divina, né? Entra no ato único, e essa luz se estende, né? Se expande a todos, universalmente, né? Conforme as suas disposições das criaturas.
Então, aqui a matéria não entra de fato nesse martírio. Não é a carne, não é vivido na carne, é vivido na alma. Então não é uma oferta, uma privação limitada, uma oferta limitada. Sendo vivida na alma, é que eu entra de fato nesse martírio. A matéria não entra de fato nesse martírio, senão que tudo é luz. Sendo vivido na alma, tudo é luz. Luz é teu Jesus, luz é minha vontade. E aqui, ó, luz é tua alma, que forma um tal encanto de luz, que céu e terra ficam revestidos e a todos levam o benefício do calor e da luz universal, para as almas do passado, presente e futuro, e também aos bem-aventurados. Até os bem-aventurados gozam da nossa vida na divina vontade. Que foi graça que não foi dada a eles naquele tempo, hoje eles colhem os frutos, hoje eles vivem, essa felicidade. Então, que por isso o martírio do corpo é nada em comparação a este. Porque é o que foi falado, uma coisa é você ir, como os santos faziam, e sofriam o martírio. Então era ali, imediato. E aqui na Divina Vontade não, são atos de morte contínua, como eu falei ainda há pouco. Atos de morte contínua. Então, diariamente temos que morrer para nós mesmos para revivermos da Divina Vontade. Que tem aí a extensão, uma amplitude universal. Entrando então nesse ato único de Deus, sendo um com Ele. Contentando a Deus a sua divina vontade. E assim ele derramando graças e bênçãos por toda a humanidade. Então, é o que ele diz, isso porque a urgência dessas verdades serem conhecidas, amadas e vividas. Para que a divina vontade já não tenha mais que esperar, já são 6.000 anos de espera. Que não percamos mais tempo, digo a isso já, a mim que primeiro estou ouvindo. Não percamos mais tempo e dediquemos-nos a esse conhecimento, morrendo para tudo que há de terreno em nós, a fim de ressurgirmos, na divina vontade, com a vida na divina vontade. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe a todos.